Bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui hoje para ler e comentar Mateus capítulo 11. Como nós estamos lendo em ordem cronológica, parte desse capítulo de hoje, parte do texto de Mateus 11, nós já vimos em Lucas 7. E o interessante de ler as partes paralelas é justamente de nós conseguirmos comparar melhor os textos. Versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar ordem aos seus 12 discípulos, e partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então Jesus continuaria ensinando, daria continuidade aos seus ensinos, aquilo que ele começou lá no Sermão do Monte. Versículo 2. E João, ouvindo no cárcere sobre os feitos de Cristo, lembre, nós lemos já isso lá em Lucas 7, e eu falei o seguinte, que João estava preso e lá na cadeia, lá na prisão, ele ouviu falar de Jesus. Só que com base só em Lucas, não está escrito que ele estava preso. E é aquilo que eu sempre falo, a Bíblia explica a própria Bíblia. A revelação vai progredindo. Então é importante nós continuarmos a lendo, que aí as informações vão vindo, os detalhes vão aparecendo na própria palavra. Então ele estava lá preso, veja bem, lá ele ficou sabendo, ele ouviu falar de Jesus, e como eu já comentei na live sobre Lucas 7, ele estava lá assim, desalentado, enfrentando ali dificuldades, certamente aqui sofrendo por estar preso e sabendo que o seu fim estava por chegar. Ficou vulnerável e por isso a dúvida bateu na porta, né? A dúvida chegou ali para ele. Assim como chega para nós muitas vezes. Achamos que Deus não está ouvindo, que estamos sozinhos e uma série de coisas. E aí o aprender aqui, há algo para aprendermos com João. Bateu a dúvida? Ficou vulnerável? Aconteceu alguma coisa? É direto na fonte, é direto com Jesus. E aí ele manda então 2 discípulos seus a Jesus, perguntando, é você mesmo? Ou nós esperamos outro? E Jesus disse, ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é o que se não escandalizar em mim. Então, olha só, quando a gente vai lá para Lucas 7, qual que é a diferença desse texto aqui para Mateus? Qual que é a diferença aqui para Lucas 7? Vamos lá. Alguém já leu? Quem está lendo comparou? A diferença principal aqui para Lucas 7 está aqui no versículo 21, Lucas 7 e 21, que Mateus não conta essa parte. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Então, em Lucas mostra exatamente as curas e os milagres de Jesus. Jesus faz na frente dos discípulos de João milagres e curas, para que eles fiquem mais empolgados por ter visto e contar para João nessa empolgação, porque eles mesmos viram. Aqui em Mateus, que nós vemos aqui em Mateus? Mateus não conta essa parte de que Jesus curou na frente dos discípulos de João. Veja que eu tenho falado desde o início que nós começamos a ler o Novo Testamento, Lucas destaca as curas, os milagres e os sinais de Jesus. Lucas destaca o sobrenatural de Jesus. Mateus destaca os ensinos, por isso que ele não relata. Então a diferença aqui nessa parte de João Batista é que em Lucas 7, 21, Jesus cura e faz milagres na frente dos discípulos de João, para eles contarem para João de uma forma mais empolgada. Aqui Mateus ele não conta esse detalhe, um detalhe importante, mas ele não conta, porque ele vai enfatizar o quê? Ele vai enfatizar o ensino de Jesus. Então, o que é o ensino de Jesus aqui em Mateus 11? É o versículo 5.
olha, voltem e falem que a profecia de Isaías se cumpre aqui, tá bom? Então, essa é a diferença de Mateus e Lucas nesse texto. Vamos continuar aqui então em Mateus 6, e aí Mateus 11, versículo 6, e bem-aventurado é o que se não escandalizar em mim. Então aqui é mais uma bem-aventurança lá do capítulo 5. Depois que os discípulos de João voltam então para contar para João lá na cadeia, lá na prisão, sobre o que eles viram, Jesus começou a dizer, a dar testemunho a respeito de João. Ele pergunta, quem vocês vieram ver? Quem vocês foram ver no deserto? Foram ver uma cana agitada pelo vento? Foram ver um homem ricamente vestido? Não, porque os homens que estão muito bem vestidos estão nos palácios dos reis. Vocês foram ver quem? Um profeta. E eu digo, muito mais do que um profeta. E aí aqui ele repete então as palavras, as mesmas que estão lá em Lucas. Versículo 12, e desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e pela força querem se apoderar dele. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos? E aí ele repete a mesma fala de Lucas que nós já vimos ontem. E aí vamos aqui para o versículo 20. Então começou a repreender as cidades nas quais tinham sido feitas muitas de suas maravilhas, porque não se arrependeram. Os evangelhos, eles não contam tudo o que Jesus fez. Então, por exemplo, esse mesmo versículo 5 aqui, de Mateus 11, que é depois de Lucas 7:21, então, por exemplo, Lucas 7:21, que fala que Jesus fez muitas coisas ali na frente dos discípulos de João, para que eles fossem e contassem, esses milagres e esses sinais ali de Lucas 7:21, eles não estão descritos aqui na Bíblia. Nem aqui em Mateus, nem aqui em Lucas. Olha só, Lucas 7:21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Esta parte aqui de Lucas 7:21 não tem uma descrição. Então, olha como é. Os evangelhos, por mais que eles tenham descrito muitas curas e muitos milagres, eles não contam tudo o que Jesus fez. Nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos. E aí por isso que vem esse versículo 20. Então começou a repreender as cidades nas quais tinham sido feitas muitas de suas maravilhas, porque não se arrependeram, e disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as maravilhas que foram feitas em vós, há muito que se teriam arrependido com pano de saco e com cinzas. Esse texto aqui, remetendo então a Tiro e Sidom, é lá atrás, são cidades que vêm desde Gênesis, que vão até Jonas, e são cidades que foram consideradas no Velho Testamento muito perversas, muito difíceis, não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram os profetas. E agora Jesus vem e fala: olha, se elas tivessem visto o que vocês viram, elas teriam se arrependido. Como isso é sério? Porque significa o quê? Um juízo maior, que é o que ele vai falar aqui. Um juízo maior para essas cidades. Portanto, vos digo que haverá menos rigor para Tiro e para Sidom no dia do juízo, do que para vós. Essas cidades, elas foram destruídas, e embora hoje tenha gente morando lá nas cercanias, nas redondezas, nunca mais essas cidades foram como nos tempos do seu apogeu, vamos dizer assim. Mas olha o versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus,
até o inferno serás abatida. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Cafarnaum foi considerada a sede ministerial de Jesus. Ele morou ali até a fase final, vamos dizer assim, do seu ministério. Morou aí cerca de 3 anos. Foi ali e na região de Cafarnaum, todas essas cidades citadas aqui, Corazim, Betsaida, é naquela região. Ali realmente foi onde o povo viu os milagres de Jesus, o Sermão do Monte, a multiplicação dos pães. E este lugar foi destruído. Hoje, o que tem lá é turismo. Tem gente morando lá? Tem, mas é pouquíssima gente. Em relação a este período, onde Cafarnaum era conhecida por seu apogeu financeiro, hoje o que tem lá é muito turismo. Jesus fez muito nessa região. E essa região então foi destruída quando o Império Romano lá fez a guerra contra Jerusalém, um pouco antes, um pouco depois. Jerusalém foi destruída em 70, em 68, 69, Cafarnaum começou a ser tomada e subjugada de uma forma muito dura. Os barcos de pesca que estavam em atividade nesse período que Cafarnaum foi destruída, eles foram afundados, inclusive ali no Mar da Galileia. Eles não tiveram, muitos barcos não tiveram a possibilidade de retornar e serem guardados. Eles foram afundados ali na água. Na década de 80, eu não lembro mais exatamente o ano, mas acho que eu tinha anotado aqui. Na década de 80, 85, 86, teve uma seca muito grande em Israel, e o Mar da Galileia é a maior fonte de água doce para todo Israel. Fornece água para todo Israel. Eles têm um sistema de irrigação muito grande, muito forte. É dali que sai a irrigação de grande parte da agricultura de toda aquela região de Israel. É a parte mais fértil, que mais produz em todo Israel, é essa região do Mar da Galileia. E aí na década de 80 teve uma seca muito grande, que baixou muito o nível de água. E no que baixou muito, então apareceram restos de barco. E que foram pegos e restaurados e estão hoje lá no museu em Cafarnaum. Inclusive o barco mais que eles conseguiram preservar melhor, é um barco que eles conseguiram preservar melhor, é chamado de barco de Pedro, até por conta de tudo que os evangelhos falam, né, de Pedro e do barco de Pedro. Então está lá no museu, mostrando. E aí a arqueologia fala que esse barco foi afundado, inclusive, nesse tempo de 68, 69, perto do ano de destruição de Jerusalém. Ou seja, Cafarnaum foi destruída. Só que ela foi destruída fisicamente. Aqui Jesus está trazendo um juízo que vai acontecer depois. Julgamento, lá na frente. Mas Jesus já está trazendo aqui as 3 cidades impenitentes: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, o que Jesus fala aqui é a escatologia ainda não aconteceu dessa forma como Jesus está falando aqui, mas vai acontecer. Esta parte que Jesus fala aqui de profecia, ela acontece historicamente, geograficamente. A cidade é destruída, mas ainda não se apresentou diante do juízo de Deus. E isso é escatologia. E aí vamos para a última parte aqui de Mateus 11. Eu falei no comecinho que era um capítulo curto. Vamos ler o 25 e vamos até o 30. Tem algo muito importante para nós vermos aqui no jugo de Jesus. Naquele versículo 25:
Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, para nós conhecermos a Deus, nós precisamos passar pelo Filho, passar por Jesus. A salvação não é o quanto mais eu conheço da Bíblia, não é o quanto mais eu conheço a respeito de Jesus, biblicamente ou historicamente. A salvação é por revelação. É o Espírito Santo que nos comove e nos atrai para Jesus. No versículo 28, 29 e 30, nós já comentamos João 3,16. Nós lemos muito essas passagens para aqueles que não conhecem a Deus, mas é para nós. Já que aqui não é só para quem está fora, que não está com Jesus. Aqui é todos os que estão nesse sentido aqui, nessa condição. Preste atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, sim, no primeiro momento, essa passagem é para a salvação, é para aqueles que não conhecem a Deus. Mas muitos de nós escolhem servir a Jesus. No nosso jargão, né? Aceita Jesus como seu Salvador, seu Senhor, mas não aprende a viver isso aqui. Então nós vamos entender um pouquinho o que é isso, certo? E aí veja bem, é jugo e não julgo, como eu já vi algumas pessoas falando ou escrevendo. Julgo tem a ver com juízo, e não é isso, é jugo. Veja na sua Bíblia como está escrito, tem a ver com canga. Nós já falamos isso no Velho Testamento, em algumas passagens que estava escrito sobre isso. Ezequiel usou uma canga ali para servir de exemplo profético para o povo que estava no cativeiro. Então lá em Ezequiel nós lemos sobre o jugo e eu expliquei sobre isso, que era uma canga. Quem é mais do interior aí deve saber o que é uma canga. Então, jugo ou canga é uma ferramenta de madeira que é colocada, é assim, mas na verdade são dois, né? E o boi vem aqui e o outro boi vem aqui, né? Ou melhor, assim, né? Geralmente é um instrumento de madeira para dois animais, mas existe também para um só, não é comum, e existe também para mais, para 4 ou até 6 animais. A versão aqui na Bíblia Viva. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Então vamos entender como é que é usado esse jugo, para daí a gente saber por que é que muitas vezes nós não estamos, nós já aceitamos a Jesus, já escolhemos servir a Jesus, mas continuamos cansados e sobrecarregados. E o que a gente tem visto muito é justamente isso. Homens e mulheres sobrecarregados, servindo a Deus e pegando cada vez mais algo pesado para carregar. Então o jugo, e aí eu vou usar aqui como exemplo, que é o exemplo que Jesus usa aqui, que é de 2. A canga para 2. E não vou usar o de 4 e nem o de um só, que muito raramente é usado. Mas vou usar aqui nesse exemplo que Jesus dá, que é o de 2. Jugo para 2. Então como é que é feito o jugo para 2? Quando pega um boi mais novo, mais chucro, como se fala,
coloca-se ele com um boi mais velho, mais maduro. Para quê? O que é mais firme, o que é mais velho, ele já tem o passo do boi, ele já tem um ritmo para andar ali. E ele é mais firme, ele é mais forte, então é ele que vai ditar o ritmo dos dois. Então vai pegar esse mais novo, por mais que esteja com pressa, por mais que esteja querendo ir logo, com sede de chegar lá no pote, ele não vai conseguir, porque ele está embaixo do jugo deste aqui, que é mais forte. É o mais forte que vai ditar o ritmo. E é o mais forte que vai carregar mais peso, porque o mais forte geralmente é mais largo ou mais alto, é mais forte fisicamente. Então, ele consegue carregar mais peso que esse. Então, preste atenção nessa comparação que Jesus faz aqui. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, né? Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Veja bem, lá em Números, lá em Ezequiel, em vários lugares que a gente encontra sobre o jugo, é no sentido de escravidão do pecado. É no sentido de ser escravo. Então, quando nós estamos no mundo sem Deus, sem Jesus, o pecado acaba nos dominando. E nós somos escravos do pecado, ou seja, seguimos o ritmo que o pecado dá para a nossa vida. Seguimos carregando o peso. O pecado nos domina no sentido de força de vontade. Mas o peso do pecado, quem carrega somos nós, porque nós baixamos a cabeça para o pecado. Então, quando a gente baixa a cabeça para o pecado, o peso do pecado vem sobre nós. Então, pensa nessa canga que eu falei. Então, o peso do pecado vem sobre nós. E aí Jesus fala, vem comigo e tomai sobre vós o meu jugo. Então, olha só, Jesus nos liberta daquela canga, daquele peso do jugo do pecado, mas ele não tira, veja, ele nos liberta do jugo do pecado, do peso do pecado, mas ele não tira o trabalho, porque jugo também quer dizer trabalho. Ele não vai nos dar uma vida luxuosa sem trabalho nenhum, sem esforço. Então, o jugo de Jesus, ele vem também para nos falar que há necessidade de um esforço, há necessidade de trabalho. Então, não é libertação de trabalho, mas é libertação do peso do pecado. E aí, quando que Jesus vem e fala, vem, toma sobre vós o meu jugo, ou seja, Jesus tem o jugo dele aqui, que é a cruz. E Jesus fala, entra debaixo do meu jugo, porque é o seguinte, né? E aprendei de mim. Por quê? Porque daí vem a Janaína aqui, com pressa, afoita, ansiosa, querendo fazer as coisas, e eu não vou conseguir puxar o jugo do jeito que eu quero. É isso que nós precisamos aprender. Aprender com Jesus, ou seja, ir no ritmo de Jesus, que tem força. Força em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tem controle da situação. E aí ele fala, pega, vem aqui, toma o meu jugo, esse jugo carrega esse jugo que é meu, ou seja, trabalha, se esforce, mas no meu jugo o quê? É manso, é no meu ritmo. Jesus é mais forte, ele vai fazer o peso maior aqui, ele vai carregar. Nós só ficamos aqui embaixo, sem carregar o peso, porque o peso Jesus já carregou. Mas nós estamos aqui embaixo, não vamos carregar o peso de Jesus porque ele já carregou, mas nós estamos aqui embaixo. Isso significa o quê? Que eu não vou no ritmo que eu quero. Eu vou no ritmo de Jesus. E vou aprender a ir, né? A gente fala no passo do boi, no ritmo aqui de Jesus.
E aí ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E olha só, por que a gente se cansa tanto? Por que a gente se sobrecarrega tanto? Porque a gente está aqui embaixo no jugo de Jesus, mas a gente fica igual um boi chucro, e vocês me desculpem a expressão, mas é a expressão que faz parte, inclusive, aqui do contexto. A gente fica querendo tentar puxar no nosso ritmo. E puxar no nosso ritmo algo que está aqui em Jesus, eu fico forçando aqui, mas eu não consigo ir. Eu não consigo ir, porque está no ritmo, no tempo determinado por Jesus. Eu não vou chegar lá na frente antes do tempo que Deus determinou. Só que eu fico aqui tentando fazer força. E daí eu fico tentando fazer força, e eu ainda fico pro caminho, igual, né? Bem no sentido de chucro mesmo, de rebelde, e fico olhando o caminho e puxando coisas que não é mais para carregar. Jesus determina o que é para carregar. E ele fala: carrega o meu jugo. Carrega o meu jugo. Carregamos pesos desnecessários. Ficamos puxando. Jesus já determinou que nós vamos carregar. É o jugo dele, que é leve, que é suave. Está escrito aqui no versículo 30. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É aqui, é o jugo de Jesus que ele já determinou. Só que fica pesado, não é porque a gente pega o fardo e põe nas costas. Não dá para pôr nas costas, porque o que está aqui nas costas já é o jugo de Jesus. Fica pesado porque a gente fica puxando para o lado. E tenta começar a carregar um monte de coisa aqui ao redor. Se perde a força. Quando você põe nas costas, você consegue carregar melhor. Só que nas nossas costas não dá para pôr nada, porque já está o jugo de Jesus. O que impede de caminhar, inclusive até bem, é porque a gente fica puxando para o lado, querendo abraçar tudo. E é isso que Jesus fala: aprendei de mim. Ou seja, se coloque aqui embaixo do jugo e fique aqui. Aprenda com Jesus. Vamos no ritmo de Jesus? O que é o ritmo de Jesus? É o tempo de hoje. É sim, trabalhar para conquistar amanhã e depois, a gente não sabe quando é que Jesus vem nos buscar, mas é vivendo hoje. É entender que o boi trabalha hoje. Não importa se ele vai estar aqui ou não amanhã, mas hoje ele trabalha. O jugo de Jesus não nos liberta de não trabalhar, de trabalhar, não tem isso. Jugo significa trabalho, significa esforço. Mas veja que é trabalho e esforço no ritmo de Jesus, no ritmo do seu jugo. E olha só, que sou manso e humilde de coração. Quando vocês forem para a roça, para algum lugar, ou pesquisem na internet, com certeza no YouTube deve ter, olhem os bois andando. Preste atenção no jugo. O boi, que é o mais maduro, que é o mais forte, ele vai naquele ritmo, pouco mexe a cabeça, ele vai indo. O novinho, que é o chucro, ele fica com a cabeça para lá e para cá, quer olhar tudo, quer ver tudo e bate. Só que o jugo tem uma posição que você precisa ficar com a cabeça de determinado jeito. Quando o boizinho, sem experiência, fica querendo erguer a cabeça, ele dá a cabeçada. Ele bate a cabeça, ele bate a nuca no jugo. Porque o jugo é feito de um jeito para o boi ficar com a cabeça direcionada para frente. Não é por nada que Jesus usa essa palavra aqui, jugo. Porque até isso é para a gente aprender a olhar somente para frente. Sabe o que a gente enxerga para frente? O caminho onde eu tenho que pisar e o céu. É isso que nós temos que olhar. É parar de fazer como Eva fez, de tirar os olhos de Deus e ficar olhando para o jardim, para as árvores e comparando. Não, é terra e céu. Onde eu tenho que andar, onde eu tenho que trabalhar e para onde eu vou. É isso que eu tenho que olhar. Ele falou para trocar, não que ele tiraria. Nós temos que estar no jugo, nós temos que estar debaixo do jugo, mas o jugo de Jesus. É isso que está nos faltando. Muitas vezes a gente escuta isso muito. Eu já sirvo a Jesus, eu já sirvo, mas eu estou cansada, eu me sinto isso, me sinto...
é porque ainda não paramos para pensar e entender o que é esse jugo de Jesus. Nós focamos muitas vezes, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde, mas nós não olhamos a palavrinha antes, que é o jugo. Nós estamos debaixo do jugo de Jesus. É um jugo leve, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É leve, é suave para nós, porque o peso Jesus já carregou. É Ele que faz o esforço maior. Precisamos aprender. E como é que faz para aprender, gente? Primeiro é parar de lutar, de querer fazer o eu se sobressair. E olhar para Jesus. É respirar e olhar para Jesus. Entender que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Não é que Ele esteve, Ele está sempre. Ontem, hoje, amanhã. Que nada que eu faça vai adiantar as coisas. Que não é o meu ritmo que vai fazer com que eu chegue antes onde eu tenho que chegar. Entende que é necessário aprendermos a ir no ritmo de Jesus. Jesus sabe quanto que a gente aguenta, até quando. Ele nos conhece. Quando nós aprendemos verdadeiramente o que é o jugo de Jesus, quando nós aprendermos essa mansidão e essa humildade de coração, nós vamos parar de nos sentir cansadas e sobrecarregadas. Esse manso é o quê? É a cabecinha. É deixar que o mais forte nos conduza. É respirar fundo e soltar. E saber que o mais forte está carregando o jugo. O ritmo é dele. Que não adianta eu me debater e bater minha cabeça de um lado para o outro. Que não vai resolver. É no tempo de Jesus, é no ritmo de Jesus, é do jeito que Jesus quer, é do jeito que é para ser. E aí eu falo que Jesus quer, e aí sim, porque o versículo anterior fala, né? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é do jeito, é no ritmo, é da forma que Jesus estabeleceu para nós. Ele carregou já. Ele já fez. Eu não preciso me debater querendo ir no meu ritmo, no meu tempo, do meu jeito. E isso nos fala de ansiedade, de querer antecipar as coisas, de ficar com a nossa cabeça pensando no amanhã e aí a gente não vive hoje. O tempo é hoje, é agora. É agora que não é para me debater. É agora que não é para pegar coisa mais pesada do que eu dou conta de carregar. É agora que é para ir no ritmo de Jesus, no tempo de Jesus. É isso que fala aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que fala de sobrecarga? É fazer demais, fazer coisas que não precisam ser feitas. É querer ganhar algo em troca, é fazer barganha e achar que eu vou ser salva, ou vou conseguir salvação diante de algo que eu quero fazer agora, diante de algo que eu estou fazendo agora. Precisamos aprender a olhar para Jesus. Estamos cansados e sobrecarregados porque queremos ir no nosso próprio ritmo e não é para ir no nosso ritmo. A salvação não tem preço, não é algo que nós temos que fazer para sermos salvos, não é por obras, mas é por fé. Eu faço. Quem tem fé em Jesus automaticamente vai produzir obras. Por quê? Porque está enraizado em Jesus. Então é consequência. As obras, elas são consequências. É por amor, é por gratidão e não para pagar algo. Entende a diferença? Eu não preciso fazer coisas
para pagar algo para Jesus. O que eu fizer é por gratidão e consequência da minha fé em Deus. Que a fé é a ação. É muito sério, porque nós estamos vivendo num mundo que fala muito de mérito, de meritocracia, de fazer por merecer. Com Deus, o reino espiritual não é assim, não é uma troca. Versículo 28 aqui de novo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Levem o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu ensino é leve. O que é esse manso? O que é manso para você? O que é humilde para você? Humildade, a despeito de tudo que já foi falado, e é fácil da gente ouvir sobre humildade hoje, mas humildade tem a ver com aceitar os meus limites. Humildade tem a ver com aceitação dos meus limites. É saber que eu não tenho condições de fazer tudo. É aceitar que eu não tenho condições de carregar os meus próprios fardos, porque sou fraca, sou limitada. Posso até carregar hoje, posso até carregar amanhã, mas eu vou cansar, vou me esgotar. Humildade é isso, é aceitar a própria limitação, saber que eu não dou conta. E aí, quando eu aceito que eu não tenho condições de dar conta de tudo, aí eu abaixo a cabeça, porque está do lado carregando jugo, e eu sei, eu não dou conta, mas ele é mais forte que eu. Deixa com ele. Eu não tenho que convencer os outros das coisas, porque muitas vezes nós mulheres, que a gente se cansa tanto. Por que a gente se cansa tanto? Porque a gente quer convencer os outros pela palavra. A gente quer convencer o marido, os filhos, e esse é o de menos. A gente quer convencer os amigos, quer convencer os vizinhos, quer convencer todo mundo. Mas não somos nós que fazemos isso. É o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. Nós nos cansamos porque queremos convencer os outros. Nós nos cansamos porque queremos fazer a parte dos outros. Nós precisamos aprender, eu não sei como convencer o outro. Eu não tenho condições de mudar a mente do meu marido, da minha filha, dos meus vizinhos, da minha amiga, da minha mãe. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, qual é a minha parte? Viver o dia de hoje. Fazer o que está nas minhas mãos para fazer hoje. Caminhar aqui, no ritmo de Jesus, olhando para frente, para onde eu vou pisar e para onde eu estou indo. Entende que nós estamos cansados e sobrecarregados porque não aceitamos que temos limites. E quando não aceitamos os nossos limites, queremos ir além dos nossos limites, ficamos irritadiças, ficamos ansiosas e com outros tantos problemas. Quando nós aceitamos a nossa limitação, nós abaixamos a cabeça para aquele que é o Todo-Poderoso. E aí, quando nós abaixamos a cabeça, aceitando as nossas limitações, aquele ímpeto que nos faz ficar com gana, com sangue nos olhos, como diz o povo, ele acalma, ele vai para o lugar dele. E aí nós aprendemos a Jesus, sermos mansos. Ou seja, não vou mais no meu ritmo, eu vou no ritmo de Jesus. Não somos nós que vamos fazer, é o Espírito Santo. E aí nessa história de não aceitar as limitações, de querer fazer tudo, fazer pelos outros, convencer os outros, fazer a parte dos outros, nós nos cansamos de diversas formas e vamos desenvolvendo problemas, sejam emocionais, sejam mentais. E aí cadê a mansidão?
O que toma é o estresse, o que toma é a irritação, a raiva, e aí começamos a ficar chateadas com o outro, porque nós não estamos conseguindo mudar o outro, não estamos conseguindo convencer, não estamos conseguindo provocar mudança no outro. E aí começamos a ficar chateadas, entristecidas, e muitas vezes isso se torna até raiz de amargura. E aí, gente, é uma sequência. Uma coisa vai chamando a outra. E aí vira as crises, os picos de ansiedade, depressão e outras síndromes que surgem em decorrência disso. Por isso que Jesus fala: aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que Jesus não precisava ser humilde. Por quê? Porque humildade para nós, seres humanos, tem a ver com aceitar as próprias limitações. Jesus é Deus. Ele não tinha que nos mostrar essa questão de humildade. Mas essa humildade de Jesus aqui está ligada a esse tempo do ministério dele também. Quando nós terminarmos aqui, leia isso aqui de novo, entenda, ore e fale com Deus para mostrar as suas limitações. Onde, Jesus, que eu estou tentando ir além das minhas forças? Salmo 139, os versículos ali do 23 em diante. Senhor, mostra em mim se há um caminho mau. Me mostra onde eu estou indo além do que eu devo ir. O que eu não estou aceitando? Qual limitação que eu não estou aceitando? Jesus não veio para que nós vivamos do jeito que nós temos vivido. Ele fala que veio para que nós tivéssemos, sim, salvação em primeiro termo, mas também uma vida abundante. Que vida abundante é essa? Uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de satisfação. Só que a gente só encontra isso quando nós aprendemos a andar debaixo do jugo de Jesus. Vamos aprender a andar no ritmo de Jesus, a entender que eu não preciso fazer certas coisas, eu não preciso ir além, eu preciso ir naquilo que Jesus determinou para mim. Claro que a gente fala, vamos além, vamos andar a segunda milha. Jesus fala isso, Mateus 5,41, andar a segunda milha. Apanhou de um lado, dá ao outro. Pediu para você carregar uma mochila, carregue 2. Pediu para você andar 1 quilômetro, carregue 2. Mas isso tem a ver com o serviço, com estar disponível na obra de Deus. Não com carregar coisa que não precisa, não com ir além dos nossos limites. Ore, peça a Jesus, me ensina a andar no seu ritmo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Vocês tenham um dia tranquilo. Deus já renovou as suas misericórdias para o nosso dia hoje, para a nossa vida, na medida que nós precisamos. Basta nós agora vivermos esse dia como para o Senhor. Colossenses 3:23. Amém? Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe.